Fala, investidores! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas notícias que está previsto acontecer essa semana, alguns resultados, dividendos, movimentações de ação, consequências do mercado. A gente vai tentar entender algumas situações que estão para acontecer e que já aconteceram e que vão refletir nos seus investimentos essa semana. Então fica no vídeo que você vai ficar bem informado com muitas novidades desse mercado tão grande que é o mercado dos investimentos. Tá bom? Primeiramente eu quero desejar para vocês, pessoal, uma ótima semana. Hoje é segunda-feira, começa a semana, o final do mês e aí finalizando aí abril. Nós estamos aí já indo para o meio do ano, passando rápido o ano 2024, e eu espero que tenha sido bem proveitoso, como está sendo também para mim nos investimentos. Desde quando eu me desafiei a aprender um pouco mais sobre investimentos e a investir o meu dinheiro, eu comecei a me sentir muito mais revigorado, mais motivado e principalmente com essa missão de transmitir conhecimento aqui no YouTube para vocês, tá bom? Então, pessoal, se você não for inscrito, que está chegando agora, se inscreve no canal aqui, ó, por favor. Deixa o teu comentário, deixa o teu like, que ajuda muito o canal a divulgar o nosso trabalho para mais pessoas e mais pessoas virem conhecer o nosso trabalho e ter vontade de começar a investir assim como você. Tá bom, pessoal? Sem mais delongas, roda a vinheta! Vou convidar vocês a, junto comigo, virem para a tela do meu computador, onde vamos ver algumas notícias e eu, claro, vou dar um pouco da minha opinião. Lembrando que o conteúdo não é recomendação nem de compra e nem de venda. É um conteúdo de caráter educativo, onde eu trago um pouco da minha experiência e um pouco da minha realidade do que eu estou fazendo no mundo dos investimentos e no meu dia a dia. Tá bom, pessoal? Vem para a tela do meu computador. Tivemos aí o final de semana bem movimentado, né? Na sexta-feira aí, o Ibovespa teve uma leve alta, saindo de 124 mil pontos em quinta-feira e na sexta-feira subiu para 125.124 pontos. Nós tivemos aí uma alta bem interessante do índice Ibovespa, afetado por muitas coisas e a gente vai entender o porquê nesse final de semana passado, para a gente ver as projeções e o que vai acontecer nessa semana. Tivemos aí o halving, pessoal. Vocês que sabem, falo muito no canal, o halving que aconteceu, né? E o Bitcoin teve a sua leve alta. Não foi aquela alta expressiva como muitos esperavam de 50, 60%, mas já estamos aí com 5% de alta do Bitcoin. Desde sexta-feira, o Bitcoin vem apresentando aí uma leve alta, chegando no patamar de 66 mil dólares. E algo que é interessante vocês saberem é que a nossa projeção da taxa Selic, como o Copom já havia premeditado, mudou essa noção de corte de juros para meio ponto percentual. E como a gente está vendo aqui, a curva de juros reduz inclinação com queda de taxas longas e precifica corte a 0,25 pontos percentuais da Selic em maio. E isso, pessoal, afeta diretamente a renda variável. Sabemos que a taxa Selic é ela que norteia a taxa básica de juros do Brasil, influenciando também na renda variável. Ou seja, se a taxa Selic prevista estava para um corte, redução menor, a gente vai sofrer um pouco com relação à nossa renda variável, fundos imobiliários, ações e tudo mais. Então fiquem de olho nessas notícias para que vocês não venham a achar que o fundo imobiliário caiu, a ação caiu e você não entenda o cenário macroeconômico e o cenário econômico ao qual o país Brasil está situado. É bom vocês saberem dessas notícias para vocês terem um norte. Eita, a taxa Selic caiu. Ah, ela ia cair mais, mas não caiu por conta disso, disso, disso. Entendeu? Nós temos aí muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e é bom vocês terem uma noção do que está acontecendo para que os seus investimentos, caso venham a oscilar e ter uma grande volatilidade, vocês entendam o motivo que é necessário ter estômago e paciência nesse mundo de investimentos.
Você que se desafiou, você tem que ter isso, tá bom? E o canal serve para isso, trazer conhecimento para vocês. E uma notícia bem interessante, pessoal, é sobre a Cosan, a CSAN, que é a holding, né? Ela vendeu 33,5 milhões de ações da Vale. Por quê, né? A pergunta é essa. Por que a Cosan se desfez de tanta posição acionária, né? Totalizando aí 0,78% de posição acionária da Vale. Por que ela fez isso, né? Com a conclusão da operação, em adição aos movimentos executados nos últimos meses, a Cosan passou a deter participação direta de 4,14% da capital social total da Vale, enquanto a participação atrelada do Colar Financing foi completamente liquidada. Além disso, a Cosan ainda mantém a opcionalidade oferecida pela Call Spirit de 1,68% do capital social volátil da Vale. Aí vem aqui um comunicado. A companhia reforça que a operação objetiva exclusivamente a otimização da sua estrutura capital e reitera sua visão de longo prazo com relação ao investimento na Vale. Ativo relevante na composição do portfólio de ativos da Cosan, explicou a companhia. Ou seja, a Cosan se desfez apenas do Colar Fini, que foi de 0,78%, mas ainda mantém 4,14% do capital social votante da Vale. Ela ainda tem participação acionária na Vale. Então ela não se desfez totalmente da participação acionária da Vale. Se desfez de uma parte, que é uma parte gigantesca, mas se desfez, tá bom? Então fique de olho com relação a isso, que o mercado pode ser que precifique a Vale e a Cosan de acordo com essas movimentações. Acionistas da Alupar aprovam aumento de capital com bonificação de ações. Pessoal, eu falo muito aqui no canal sobre bonificações, falo sobre dividendos, falo sobre desdobramento, agrupamento, e vocês precisam entender o que é cada um. Depois eu vou trazer um vídeo explicando cada um com mais tempo, tá bom? No caso da Alupar, a bonificação é quando uma empresa decide dar mais ações ao mercado, mas de forma a não vender, e sim distribuir para os acionistas, ou seja, é 30, 10, 20% de bonificação, e em cima disso, você que possui 100 ações, você vai receber 30%, 20%, 10%, respectivamente, de quanto a empresa decidiu distribuir para você. Então, a Alupar, junto com o conselho dela, né, teve aumento de capital com a bonificação. Muitas empresas preferem fazer isso ao invés de distribuir dividendos. No meu ponto de vista, é um pouco negativo, né? A bonificação ela é atrelada ao aumento de ações no mercado. E quando você aumenta a quantidade de ações no mercado, você reprecifica a posição acionária de muitos investidores, fazendo com que quem possuía 5% do capital social da empresa em ações passe a possuir 4,3%, 4,5%. O que é isso quer dizer? Quando você possui 100 ações da Alupar e ela lhe bonifica com 10%, você vai ter 110 ações, correto? Mas não foi só você que ganhou. Todos os acionistas receberam mais 10%, aumentando a quantidade de ações espalhadas no mercado da Alupar, fazendo com que a quantidade de dividendos prevista para a próxima distribuição diminua mais ainda. E todas as vezes vai diminuindo os dividendos, porque quanto mais ações houver para distribuir dividendos, menos dividendos vai ser dado para quem tem posição. Você entendeu isso? Então, nesse caso aí, na minha opinião, a bonificação não é viável. Eu prefiro que seja distribuído dividendos. Mas se você é acionista e você acha que vale a pena, tudo bem, sem problema algum. E sobre a Petrobras, pessoal, parece que acabou a conversa, aquele vai e vem da Petrobras, e ela informa sobre a manifestação do Conselho sobre distribuição de dividendos. Parece que a Petrobras se decidiu e parece que vai começar a distribuir dividendos para o mercado. Em um fato relevante enviado ao mercado na noite de sexta-feira, a Petrobras informou que seu Conselho de Administração, o CA, em reunião realizada na sexta-feira, tomou conhecimento de explicações e dados apresentados sobre a destinação de lucro remanescente no exercício de 2023 para a reserva estatuária de remuneração do capital e a possibilidade de distribuição de dividendos extraordinário.
Vale lembrar que em março deste ano a Petrobras reteve 43,9 bilhões de reais em dividendos extraordinários que seriam distribuídos aos acionistas. A diretoria da estatal chegou a propor em março o pagamento de metade desses dividendos extraordinários, mas os representantes do governo no conselho votaram contra a proposta. Na época, a Petrobras anunciou o pagamento dos proventos ordinários no valor de 14,2 bilhões de reais, sendo que ela tem 43,9. Então, pessoal, parece que a novela acabou da Petrobras e haverá distribuição de dividendos. Fiquem no canal e observem as notícias, vejam também aí, porque pode acontecer novos desdobramentos da Petrobras. Mas pelo que eu estou vendo aqui, já foi decidido, falta só enviar o fato relevante ou comunicado ao mercado com a data. Vamos esperar para ver. Qualquer notícia eu estou trazendo aqui no canal, tá bom? Você, investidor, está por dentro dessas notícias até para possíveis movimentações, né? Nós temos aí no radar do mercado nessa semana a prévia da inflação oficial no Brasil, né? No radar de analistas e investidores está a divulgação na sexta-feira, às 9 horas, o IPCA 15, indicador conhecido como a prévia da inflação oficial. Então, fiquem de olho, porque sexta-feira haverá a divulgação do IPCA 15. PIB dos Estados Unidos e inflação. Nos Estados Unidos, na quinta-feira, às 9h30, será divulgado o Produto Interno Bruto no primeiro trimestre. Além disso, na sexta-feira, às 9h30, ocorre a divulgação do Índice de Preços, o PCE, Índice de Preço de Consumo Pessoal, referente a março. Este é um dos principais indicadores de inflação do país. O dado pode mexer com os mercados e, de certeza absoluta, no dólar, consequentemente. Então, fiquem de olho para essas notícias. A próxima é a Assembleia da Petrobras. Na quinta-feira, dia 25 de abril, ocorre a tão aguardada Assembleia Geral Ordinária da Petrobras, na qual os acionistas poderão deliberar sobre o pagamento de dividendos extraordinários. Então, é aqui que vai sair o resultado de distribuição dos dividendos do 43,9 bilhões de reais, se sim ou se não. Vamos aguardar que essa semana vai ser bastante movimentada, pessoal, com relação a muitas notícias. Também vamos ter os balanços do primeiro trimestre de 2024, né? O balanço da Vale e outras companhias. A agenda de resultados do primeiro trimestre ganha força essa semana. Um dos destaques da semana é o balanço trimestral da Vale, que será divulgado na quarta-feira, dia 24. Então vamos aguardar, porque Vale é uma importante empresa do Ibovespa, uma das maiores, e dependendo desse resultado, pode fazer com que o índice suba ou caia. Então vamos ficar de olho com relação a Vale. Terça-feira também temos o resultado daí da Uzi Minas e da Neoenergia, após o fechamento de mercados. Quarta-feira temos Vale Açaí e Log. Quinta-feira, Klabin, Cielo e Multiplan. Sexta-feira, Ipera, Lojas Quero Quero, após o fechamento do mercado. Então, essa semana aí bastante movimentada com resultados aí do primeiro trimestre das empresas. Luz amarela para fundos imobiliários. Mercado avalia impacto da escalada de juros nos fundos. A aversão ao risco pode influenciar cotações, mas geração de dividendos no longo prazo deve ser considerada, sugerem especialistas. O que eu quero trazer para vocês, pessoal, sobre os fundos imobiliários? Os nossos fundos imobiliários, eles têm duas formas de ganhar dinheiro. De distribuir dinheiro para os seus cotistas, os investidores. Dividendos e a cotação. Quando você tem um cenário macroeconômico e nacional econômico negativo, influenciando altas taxas de juros, baixo investimento, nós temos aí a queda dos índices, tanto o IFIX, CDI, Ibovespa, né? E aí vai ter essa volatilidade. O índice dos fundos imobiliários, o IFIX, ele gere todos os fundos imobiliários de um jeito só, fazendo com que tenha uma média entregue. E recentemente ele teve uma alta, semana passada teve uma alta e começou a cair devido às sugestões e às movimentações externas e internas sobre os investimentos. Nós temos aí uma volatilidade sobre a decisão do corte da taxa de juros ou não, se vai ser meio ponto percentual ou não. Isso influencia não só no Ibovespa, mas quanto tanto também nos índices de fundos imobiliários. Então você tem que ficar de olho, porque é uma oportunidade. Não é porque os fundos imobiliários estão caindo que você vai deixar de investir. Pelo contrário, são oportunidades
novas para você estar investindo em fundos imobiliários, tá bom, pessoal? Então analisem bem, vejam seus ativos, vejam todos os relatórios, leiam e analisem os indicadores para você investir numa oportunidade como essa que vai surgir, tá bom? No cenário externo, finalizando aqui o giro de notícias dessa semana para esse final de semana todo aí, a Apple, a Tesla, as 7 projeções para 7 magníficas da Bolsa dos Estados Unidos. Vai sair o relatório do resultado trimestral das 7 magníficas dos Estados Unidos. As empresas Alphabet, que é o Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla. Essas empresas vão distribuir aí no mercado os relatórios trimestrais referente aos 3 primeiros meses de 2024 e pode movimentar positivamente ou negativamente o mercado das ações mundial, porque essas gigantes aí influenciam também investidores do mundo inteiro. Então vamos ficar de olho, essas notícias são importantes para você se movimentar e ter posicionamento positivo na sua carteira de investimentos, tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se esse vídeo agregou alguma coisa a vocês, pessoal, curte o vídeo aí, comenta e se inscreve no canal, pessoal. Estamos rumo à meta de 500 inscritos. Eu peço muita ajuda de vocês para divulgar mais o canal, compartilhar, deixar nos comentários e curtir, tá bom, pessoal? Forte abraço e vamos juntos, rumo à independência financeira.